Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 83 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integral trigonométrica. A gente vai resolver a integral do cosseno de x dividido por 1 menos cosseno ao quadrado de x de 3 formas diferentes. Então fica comigo até o final, que eu vou explicar passo a passo. Bora começar revisando o que são as integrais trigonométricas, né? É basicamente quando tem uma função trigonométrica dentro da integral. Existem 6 funções trigonométricas: seno de x, cosseno de x, tangente de x. Essas 3 todo mundo conhece, muito aluno conhece. Mas existem mais 3. E essa aqui eu sei que tem muito aluno que nunca viu na vida. Mas para você passar em cálculo de primeira, é bom você pelo menos conhecer as 6 funções trigonométricas. Existe ainda a cossecante de x, CSC de x, tem a secante de x e a cotangente de x. Então, uma integral trigonométrica é quando aparece uma integral de qualquer uma dessas 6 funções. Qual é a integral do seno de x? Aí você pode pensar assim, o que você deriva que vai dar seno? A resposta é menos o cosseno de x mais c. Não esqueça de colocar a constante de integração. Sempre que a integral for indefinida, tem que pôr mais c. Qual é a integral de cosseno? A integral de cosseno é seno de x mais c. Essas duas integrais aqui é o que a gente chama de integral imediata, porque você não precisa fazer conta. Você bate o olho e já sabe a resposta. Por quê? Se você souber as regras de derivação, é só fazer o contrário que você consegue calcular as integrais, né? Agora, a integral que a gente vai fazer na aula de hoje, que é o cosseno sobre 1 menos cosseno quadrado, não é imediato. O que você deriva que vai dar isso? Não sei. Não é óbvio. Então, existem várias técnicas de integração para a gente resolver isso aí. Fica comigo até o final, porque eu vou resolver esse exercício de 3 formas diferentes. Qual é a derivada de seno? Cosseno de x. Qual a derivada de cosseno? Seno de x. Menos seno, né? Perceba que quando você faz derivada de função trigonométrica, você não precisa colocar o mais c, né? Se você colocar mais c depois de você derivar, tá tudo errado. O professor vai tirar ponto, você não vai passar em cálculo de primeira. Então, constante, você coloca só nas integrais indefinidas. Tudo bem? Agora, uma dica para vocês calcular a derivada e a integral de seno e cosseno. Esse erro é muito comum. Integral de seno é cosseno. É menos cosseno, né? A derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Isso aqui pode confundir. E como isso vai cair com muita frequência, você tem que arrumar alguma forma de decorar esses valores. Cada um decora de uma forma diferente. Eu gosto de fazer assim. Eu lembro, eu consegui decorar a derivada. E no caso das integrais, eu simplesmente faço a regra ao contrário. Mas muita gente confunde, então tem um macetezinho que pode ajudar vocês. Olha que legal. Isso aqui é como se fosse um círculo trigonométrico, né? Aqui em cima você tem um seno, lá embaixo menos seno. À direita é o mais cosseno, à esquerda é o menos cosseno. A dica é o seguinte: se você seguir no sentido horário, você vai derivar. Então, qual é a derivada de seno? Cosseno. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno. Deriva o menos seno? Menos cosseno. Deriva o menos cosseno. Você volta para o seno. E você pode ficar fazendo essa lógica, né, infinitamente. Se você fizer o contrário, você, em vez de derivar, você integra. Qual é a integral do seno de x? Menos cosseno. Integra o menos cosseno, menos seno.
Se você integrar o menos seno, vai dar cosseno. Se você integrar o cosseno, você volta para seno. Então, essa dica aqui, muito aluno gosta, tá? Eu não tenho costume de usar esse círculo, não. Eu prefiro decorar a fórmula. Mas muito aluno meu prefere montar esse círculo para lembrar quais são as regras de derivada e integrais de seno e cosseno. Então, isso aqui pode ajudar você a passar em cálculo de primeira. No sentido horário, você deriva, e no sentido anti-horário, vou escrever aqui, anti-H, beleza? No sentido anti-horário, você vai integrar. Então, põe aqui nos comentários. Quero saber se você gostou dessa dica, se você já sabe, ou se você prefere usar um outro método para lembrar dessas regras. Para você passar em cálculo de primeira, você não precisa saber tudo de trigonometria. Mas essa regra aqui, aí você tem a obrigação de saber. Isso aqui é chamado, também é conhecido como a primeira equação fundamental da trigonometria. Tem mais de 30 regras de trigonometria. Mas essa aqui, você tem que saber. Na verdade, são duas. Vou colocar mais uma. Essa aqui é a primeira regrinha. A segunda, que é muito famosa, é tangente de x. Pode ser escrito como seno de x sobre cosseno de x. Tem que saber essas duas regras. A partir delas, você consegue gerar várias outras. Então, por exemplo, se aparecer para você qual é a integral de seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, quem não sabe essa regra não consegue fazer o exercício. Essa é uma das integrais mais fáceis do mundo. Porque se você souber que isso aqui vai dar 1, isso aqui é a mesma coisa de integrar 1 dx, e integral de x a integral de 1 é x mais c. Pronto. Quem não sabe a regra de trigonometria, não passa em cálculo de primeira. Se você souber, consegue fazer a questão em segundos. Tá vendo a vantagem? Agora eu quero passar para vocês outras regrinhas que derivam da principal. Se você tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, a gente vai fazer dois procedimentos aqui. No primeiro, eu vou dividir todo mundo por seno ao quadrado. Então vai ficar seno sobre seno, cosseno sobre seno e 1 sobre seno. Se você fizer isso, seno sobre seno vai dar 1, cosseno sobre seno é cotangente e 1 sobre seno é cossecante ao quadrado. Então, você consegue chegar numa regra extremamente importante. Existe uma relação entre a cotangente ao quadrado e a cossecante ao quadrado. Se você souber essa regra, você consegue fazer integrais que parecem ser difíceis. Por exemplo, qual é a integral de cotangente ao quadrado de x? Bom, se você sabe que 1 mais cotangente é cossecante, passa o 1 para o outro lado. Cotangente ao quadrado de x vai ser cossecante ao quadrado menos 1, certo? Deixa eu colocar isso aqui numa outra página, para mais organizado. Para você integrar a cotangente ao quadrado, é um exercício difícil. Muita gente resolve isso aqui por substituição, por partes, mas se você souber essa simples regra aqui, ó, passo 1 para a direita, fica cossecante ao quadrado menos 1. É muito mais fácil integrar cossecante ao quadrado menos 1 do que integrar a cotangente ao quadrado. Por quê? Porque a integral de cossecante ao quadrado ela é imediata, você não precisa fazer conta. Quem sabe essa regra aqui consegue passar em cálculo primeiro, porque faz a questão mais rápido, sobra mais tempo para revisar a prova. Integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente de x. E a integral de 1 é x, depois você coloca um mais c. Essa é a resposta do exercício. Tá vendo? Quando você faz essa pequena manipulação, o exercício se torna simples. Agora, se você dividir essa fórmula fundamental
Se você divide todo mundo por seno, você encontra uma relação entre cotangente e cossecante. E se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x? Se você dividir todo mundo por cosseno, você encontra uma relação entre secante e tangente. Então, seno sobre cosseno é tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno dá 1. E 1 sobre cosseno é secante ao quadrado. Então, você não precisa decorar todas as fórmulas, né? Se você souber a principal, você consegue chegar na de baixo. Tem gente que prefere decorar a fórmula da tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Tem aluno que prefere lembrar só da primeira e quando precisar, você chega na segunda. De qualquer forma, você tem que saber a relação entre secante e tangente, porque quando aparecer uma integral, como essa aqui, ó, integral de tangente ao quadrado, isso não é imediato, isso é difícil de fazer. Mas, se você jogar 1 para o outro lado, vai ficar secante ao quadrado menos 1, né? Olha aí. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Então, eu posso escrever essa integral como integral de secante ao quadrado menos 1. E por que eu faço isso? Porque a integral de secante ao quadrado é imediata e a integral de 1 também é imediata. Então, o exercício era difícil. Usando a relação trigonométrica, se torna uma integral imediata. O exercício parece ser difícil. Então, é importante você conhecer as principais regras de trigonometria. Qual é a integral de secante ao quadrado? Tangente x. Qual é a integral de 1? X. E no final você coloca um mais c. Não esquece desse mais c. Já vi um monte de aluno que não passou em cálculo primeiro porque esqueceu da constante de integração. Dependendo do professor, ele corta a questão inteira. Mas que você tenha acertado o resto. Então, muito cuidado. Quais são os tipos de integrais que existem? Bom, existem 3 tipos de integrais. O primeiro tipo é a integral indefinida. É quando não existem valores no limite de integração. Porque aqui pode ser de 2 até 3, ou então de 10 até 20, pode ter valores ali. Quando não tem valor nenhum, a gente chama de integral indefinida. E, na minha opinião, essa integral é a mais importante. Por quê? Se a integral for definida, você vai ter que calcular a indefinida antes. Se a integral for imprópria, você também vai ter que calcular a indefinida antes. Então, essa é a mais importante. Se for definida, ou se for imprópria, você vai ter que calcular a integral indefinida e no final do exercício você tem um passo a mais. É só isso. De qualquer forma, você tem que saber a integral indefinida. A principal característica dela é que na resposta, a resposta de uma integral indefinida vai ser sempre alguma função, uma função qualquer, mais c. Então você não tem uma solução única, você tem infinitas soluções. E sempre que a integral for indefinida, você tem que colocar esse mais c. Esse mais c significa que pode ser mais 1, mais 2, mais π, menos 3, menos 10, qualquer número. Tudo bem? Você tem infinitas soluções que tem sempre esse formato. Uma função mais uma constante. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber também a integral definida. É quando aparecem números no limite de integração. Como que resolve? Você vai pegar a função que você achou na indefinida e vai substituir valores. Você vai substituir o x por π sobre 4, depois substitui o x por 0. Aí a resposta vai ser um número. Então essa é a principal diferença. Aqui a resposta não vai ser infinitas soluções. A resposta vai ser um número específico. Então aqui pode dar, por exemplo, um número maior que 0. Pode ser 0. Pode ser menor que 0. Pode dar qualquer número real. Então aqui a resposta pode ser 100. A resposta pode ser 25. A resposta pode ser π. Pode ser menos 10. Pode ser qualquer coisa. Muito aluno pensa que a integral não pode ser negativa, porque não existe área negativa, né? Integral tem a ver com área. Mas não é toda integral que vai gerar a área do gráfico. Cuidado com isso, tá? Para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado. Tem que saber que uma integral indefinida pode dar um número positivo, pode dar um número negativo, pode dar um número racional, pode dar qualquer número real, pode dar até 0.
E nem sempre essa integral aqui vai representar uma área. Isso é um erro muito comum. Agora existe um terceiro tipo de integral, que é a integral imprópria. A integral imprópria, ela acontece quando você tem uma descontinuidade no limite de integração. Por exemplo, isso aqui está variando de 0 até π. Mas, se você substituir o cosseno de π/2, dá quanto? Dá zero. Cosseno de π/2 é zero. Se você pode usar a calculadora, você pode conferir. Mas, normalmente, a gente já decora esses valores, né? Isso aqui é um ângulo bem notável. Cosseno de π/2 é zero. Então, pense comigo. Eu não posso colocar o π/2 nessa integral. Como que a gente vai variar de 0 até π se o π/2 não pode entrar? Então, imagina aqui o eixo x. Você tem o 0 até π. Só que aqui no meio tem um π/2. Você pode fazer tudo que você quiser aqui, de 0 até π/2 e depois o π/2. Mas exatamente no π/2 você tem uma descontinuidade, você tem um problema. Quando isso acontece, você cai numa integral imprópria. Quando existe uma descontinuidade na função. Beleza? Como é que resolve esse tipo de questão? Primeiro tem vários tipos, né? Tem integral do tipo infinito, do tipo descontinuidade. Mas a lógica é, você vai pegar a função g de x que você encontrou na definida, só que agora você não vai substituir valores, como a gente fez na função definida. Você vai resolver um limite. Então, a integral imprópria ela é mais difícil, né? Ela é mais complicada, porque você tem que revisar a matéria de limites. Aqui pode cair em L'Hopital, limite do infinito, limite 0/0. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber que a matéria é acumulativa. A gente está estudando integrais, mas pode aparecer um exercício que envolve derivadas, que envolve limites. Eu acho que esse é um dos maiores obstáculos, né? Se a matéria não fosse acumulativa, o cálculo ia ser bem mais tranquilo. Então, anota aí no seu caderno, existem 3 tipos de integrais. Tem integral indefinida, definida e imprópria. Com certeza, uma dessas 3 vai cair na sua prova de cálculo 1. Um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira é aulas teóricas lá na faculdade com poucos exercícios. Isso já aconteceu com você? Você tem aquele professor que passa muita teoria, a aula dele pode até ser muito boa, mas você sente aquela falta de ter lista de exercícios para treinar. Eu já vi muito aluno com essa dificuldade. Até gosta da aula do professor e tal, mas não sabe como estudar. Para você fixar a matéria, você tem que praticar, você tem que fazer uma lista de exercícios repetitiva, com o mesmo padrão de resolução para você fixar a matéria. Porque, por exemplo, você está assistindo uma aula lá na faculdade, por exemplo, de L'Hopital. Aí o professor explica todos os casos de L'Hopital. São 4 casos, né? Ele explica todos os casos de L'Hopital. Só que, em vez de passar uma lista de exercícios de cada caso, ou então fazer mais exemplos resolvidos, né? Ele faz, sei lá, uns 2, 3 exemplos de cada e já pula para a próxima matéria. Já vai para, por exemplo, derivação implícita, então derivação logarítmica, ou então já passa para otimização. Pula completamente de padrão, né? Você sai de L'Hopital e muda a matéria, o padrão de resolução muda completamente. O ideal é você fazer muito exercício de cada padrão do cálculo. Essa é a melhor forma de você estudar e passar em cálculo de primeira. Então, se por acaso o seu professor na faculdade passa poucas listas para você fazer, tem que correr atrás de listas para você treinar, senão vai dar ruim. Tá? Não adianta só ficar vendo a aula, não. E não pegue qualquer lista. Tenta. A maioria das listas que você vai achar, tanto do Stuart, ou então as listas que o professor passa mesmo, são listas que misturam vários padrões. Então, você pega uma lista lá do Stuart
Vai ter L'Hopital do tipo 1, 2, 3, 4, 5, tudo misturado. Tem exercício fácil, exercício difícil. A lista do professor também. Ele passa uma lista de limites, por exemplo, aí mistura todos os casos de limite. Tem limite do tipo 1, que é a imagem, limite do tipo 2, que é o número sobre zero, limite do tipo 3, que é o zero sobre zero. Tem um limite quando você tem a função em partes. Tem um limite quando o x vai para infinito. Tem as aplicações, né, que é a cinta vertical, a cinta horizontal. O ideal é você pegar cada um desses tipos, desses padrões, e fazer de 10 a 15 exercícios para você fixar a matéria. É assim que você passa em cálculo de primeira. Bora resolver a integral de cosseno de x dividido por 1 menos cosseno ao quadrado de x pelo primeiro método. Vou resolver de 3 formas diferentes. Bom, o primeiro método, a gente vai usar a técnica de partes para resolver esse exercício, tá? Vamos lá. 1 menos cosseno ao quadrado, você tem que lembrar que isso aí é igual a seno ao quadrado. Por quê? Vem da equação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você isolar o seno ao quadrado, olha que legal, eu consigo duplicar a linha, passo o cosseno para o outro lado, ponho menos. Fica mais fácil, né, do que escrever a equação toda de novo. Uma das vantagens aí do quadro digital. Então, aonde tem 1 menos cosseno ao quadrado, eu vou substituir por seno ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Beleza. Agora eu vou dividir essa fração em duas. Vai ficar cosseno de x que multiplica 1 sobre seno ao quadrado de x dx. Sempre que tem frações, é melhor você separar a fração, o numerador do denominador. Fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Eu não gosto de pular passos, porque eu já vi muito aluno reclamando: o professor faz rápido demais e pula vários passos, não consigo entender. Então, como eu quero que você passe em cálculo de primeira, eu vou fazer de tudo para explicar cada parte do exercício, sem pressa. Essa parte aqui, ó, 1 sobre seno ao quadrado, pode ser escrito com cosseno. Cosseno não, cossecante ao quadrado de x. Deixa eu anotar essa fórmula aqui. 1 sobre seno ao quadrado de x é cossecante ao quadrado de x. Então, essa integral vai ficar integral de cosseno de x vezes cossecante ao quadrado de x. Isso aqui a gente consegue resolver partes. Porque se você integrar cossecante ao quadrado, é imediato. E se você derivar cosseno, também dá para fazer. Então vamos lá. Eu vou chamar. Vamos derivar o cosseno de x. E a gente vai integrar cossecante ao quadrado de x. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno de x. Qual é a integral de cossecante ao quadrado? Menos cotangente ao quadrado de x. Então, eu gosto de fazer partes usando essa tabelinha. Eu chamo essa tabelinha de SDI. É uma forma mais prática de você fazer aquele negócio de UDV, VDU. Assim fica mais rápido de entender, tá? Então, como que você transforma isso aqui usando a técnica de partes? Você vai fazer U vezes E, que é esse vezes esse, cosseno vezes cotangente, vai ficar cosseno de x vezes menos cotangente. Pronto. Eu peguei esse vezes esse. Aí depois você põe menos a integral de v du. Então vai ficar menos a integral de menos cotangente de x com menos seno de x dx. Então eu peguei esse vezes esse dentro da integral. Beleza, só vou passar isso aqui para baixo para a gente ganhar mais espaço. Agora a gente chega numa segunda integral, né?
Vamos melhorar um pouco esse resultado? Você passar em cálculo de primeira, é importante você reescrever a integral no formato mais simples, antes de resolver. Então, eu posso juntar menos com menos. Menos com menos dá mais. Aí já começa a ficar mais simples. Eu tenho cotangente mais seno de x. Opa, é cotangente vezes, né? Fica cotangente de x vezes o seno de x, dx. Pronto. E aqui, eu vou colocar esse menos antes. Eu sempre gosto de colocar a constante antes. Vocês entenderam a manipulação que eu fiz? Coloquei esse menos aqui e menos vezes menos virou mais. Sempre que você faz a integração por partes, a ideia é você chegar numa segunda integral. Uma segunda integral que você consegue fazer a conta, né? Então, será que a gente consegue resolver essa integral aqui? Olha só. Cotangente de x pode ser escrito como cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. Você sabia disso? Quando você substitui cotangente para cosseno sobre seno, aí você pode cortar o seno com o seno e agora vai virar uma integral imediata. Então, vai ficar integral do cosseno de x dx. O que você deriva aqui da cosseno? Seno de x. Então, vai ficar menos cosseno vezes cotangente, menos integral de cosseno vai dar seno de x. No final, você põe mais c. Essa é a resposta do exercício. Agora, vamos tentar melhorar um pouco, né? Cotangente de x, como a gente já viu, pode ser escrito com cosseno sobre seno. Então, vai ficar menos o cosseno de x vezes cosseno de x sobre seno menos seno de x mais c. Vamos melhorar essa resposta o máximo que a gente conseguir. Eu posso colocar esse menos em evidência, né? Vai ficar menos cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado dividido por seno de x mais seno de x mais c. Agora, eu posso colocar... Vamos fazer o MMC aqui, ó. Eu tenho seno de x embaixo. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Quando você faz o MC, fica assim. Olha que doideira. Quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Vai dar 1, não vai? É a primeira relação fundamental da trigonometria. Então, isso aí vai dar 1 sobre seno de x mais c. E 1 sobre seno é a cossecante. Então, a resposta é menos cossecante de x mais c. Você precisava de fazer toda essa manipulação? Para você passar em cálculo de primeira, nem sempre você precisa de manipular o resultado, simplificar o resultado o máximo possível. Você poderia parar aqui, ó. Não está errado. Se você deixar a resposta assim, tá tudo bem, não tem problema não. Mas se você simplifica, né, você chega numa resposta mais tranquila. Porque normalmente em exercício de aplicação de integrais, você continua fazendo conta com a resposta, tá? Então fechou. A resposta do exercício, a resposta da integral de cosseno sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x, está dando menos cossecante de x mais c.
Você entendeu como é que faz usando esse método? Eu usei integração por partes, né? Foi trabalhoso, deu 2 páginas de conta. Mas para você passar em cálculo primeiro, você tem que aprender a resolver exercícios de várias formas diferentes, para você ter várias ferramentas, né, na hora da prova. Então, bora resolver exercício usando um segundo método. Eu vou usar usando substituição. Olha só. Integral de cosseno sobre 1 menos cosseno ao quadrado. O primeiro passo vai ser chamar 1 menos cosseno ao quadrado de seno ao quadrado. Por quê? Equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você isolar o seno ao quadrado, vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou usar essa regrinha aqui. Aonde tem 1 menos cosseno ao quadrado, eu vou substituir por seno ao quadrado de x. Tudo bem? Na faculdade, o professor não vai revisar isso aqui com vocês. Normalmente é mais rápido. Aqui já vai direto para cá, já assume que todo mundo sabe. E esse é um dos motivos que os alunos têm muita dificuldade. Que o índice de reprovação em cálculo é muito grande, né? Porque o professor assume que você já sabe o básico, mas a maioria dos alunos chegam lá com uma base fraca em matemática e não conseguem entender o que o professor está falando. Então, eu vou evitar ao máximo de fazer isso aqui. Eu vou anotar todos os passos com vocês. Agora a gente tem essa integral. Quando você tem uma fração, você pode separar uma fração como um produto. A sobre B é a mesma coisa que A vezes 1 sobre B. Toda fração é uma multiplicação. E sempre que você tiver uma integral, é melhor você separar a fração em multiplicação só para você enxergar melhor o que está acontecendo ali. Não é obrigatório fazer isso, mas ajuda. Cosseno sobre seno ao quadrado, isso aqui é 1 sobre seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx, certo? Então eu posso usar a técnica de substituição aqui. Por quê? Porque a derivada de seno é cosseno de x. Olha que legal. Se você chamar o seno de x de u, a derivada de seno é cosseno de x dx. Então, aonde tem seno, eu vou escrever u, vai ficar a integral de 1 sobre u ao quadrado. E aonde tem cosseno de x dx, eu vou colocar du. Usando essa substituição, a integral ficou mais simples. Ficou uma integral imediata com a variável u. 1 sobre u ao quadrado é u elevado a menos 2, né? É só você aplicar a regrinha do expoente. Você faz expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Essa é uma das regras mais famosas que tem. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você lembrar dela, tá? U elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Mais C. Quanto que é menos 2 mais 1? Aí muito aluno vai vir aqui e vai colocar menos 3. Cuidado, tá? Isso aqui não é 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Esse é um erro comum. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, U elevado a menos 1 sobre menos 1 mais C. Isso aqui pode ser escrito também como menos U elevado a menos 1 mais C. Por quê? O menos no denominador, você pode colocar ele em qualquer lugar. Olha que doido. 3 sobre menos 2 é a mesma coisa que menos 3 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Você sabia disso? Eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque não conhecia essa propriedade aqui de frações. O menos você pode colocar em qualquer lugar. Não muda o resultado. Quando você eleva a menos 1, você pode inverter. Então, u elevado a menos 1, na verdade, é u sobre 1. Sempre que você tem expoente negativo, inverte a base. Muito aluno deixa a resposta em u. Então, passe em cálculo de primeira. Sempre que você faz uma substituição, você tem que voltar para x. Está vendo que eu chamei o u de seno? Então, na verdade, isso aqui é seno. Onde tem u, eu vou colocar seno de x. Bom, onde tem u, é 1 sobre u, virou 1 sobre seno.
E para finalizar, 1 sobre seno é o quê? Cossecante de x. Resposta, então, menos cossecante de x mais c. Essa é a resposta da questão. E eu resolvi essa questão por substituição. No primeiro método, eu resolvi por partes. Você percebeu que no primeiro método deu 2 páginas de conta. Ficou enorme. Nesse segundo método foi mais simples. A gente usou a técnica de substituição. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar uma malícia nas questões. Você tem que aprender a fazer as questões de uma forma mais rápida. Sempre tem várias formas de resolver o mesmo exercício. Olha o método 3. Esse é o jeito mais rápido para resolver essa integral. Pensa comigo. 1 sobre seno ao quadrado de x é seno ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. É aquela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se você isolar o seno ao quadrado, vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Aonde tem 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso substituir por seno ao quadrado. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vai ficar cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x. Cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Agora, seno ao quadrado é seno vezes seno, né? Então, eu posso escrever assim, ó, cosseno de x dividido por seno de x vezes seno de x. E eu também posso escrever isso da seguinte forma. Cosseno de x sobre seno vezes 1 sobre seno. Certo? Se você multiplicar, cosseno de x vezes 1, cosseno de x. Seno de x é seno de x. Então, eu só separei a fração em 2. Por que eu fiz isso? Porque cosseno sobre seno dá quanto? Cotangente. É a definição de cotangente. E 1 sobre seno dá quanto? 1 sobre seno é cossecante de x. Por que eu fiz isso? Porque essa integral ela é imediata. Qual é a integral de cossecante vezes cotangente? Ou seja, o que eu derivo que dá cossecante e cotangente? É imediata a fórmula. Menos cossecante de x mais c. Então, usando esse método aqui, você não precisa de substituição, não precisa de parte, só tem que saber algumas regras de trigonometria. Conhecer as regras de trigonometria é importante para você passar em cálculo de primeira. E mais do que isso, não adianta você saber a matéria toda, cai um exercício desse na sua prova, aí você vai lá e faz o exercício usando partes. Você fica lá 10, 20 minutos fazendo esse exercício, acabou a prova. Acabou o tempo da prova, você não consegue bem. Tira uma nota baixa, mesmo sabendo a matéria. Ou então cai esse exercício e você tenta fazer por substituição, que também dá mais trabalho. E tipo, você pode até acertar, mas você concorda comigo que se você fizer usando o método 1, a chance de você errar é maior? Quanto mais complicado for a resolução, maior a chance de você cometer algum errinho. Tipo, às vezes o mais virou menos, você fica nervoso na hora da prova e comete algum erro. Então, antes de fazer o exercício, pensa. Qual é o jeito mais fácil de fazer esse exercício? Se você está fazendo e está dando muito trabalho, provavelmente é porque você está fazendo de um jeito complicado demais, não precisava disso. Tá? Essa dica vai fazer você passar em cálculo primeiro. Antes de pegar o exercício, pensa, tenta encontrar padrões. Agora, para você chegar nesse exercício e já ter a ideia de resolver aqui com o terceiro método, você tem que treinar muito. Você tem que fazer vários exercícios de substituição trigonométrica até você começar a pegar o padrão das coisas, né? Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui, que acompanhou essa live até o final. Foram quase 40 minutos aí de aula. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa live foi bem completa, né? A gente falou sobre as integrais trigonométricas. Eu resolvi esse limite aqui de 3 formas diferentes. A primeira usando partes, foi o jeito mais difícil. Depois usando substituição, foi mediano. Depois usando integrais imediatas, né? Foi o jeito mais rápido de todos. O ideal é você bater o olho nesse exercício e já resolver com o método 3.
A gente viu também qual é a integral de seno, integral de cosseno, derivada de seno e cosseno, e um macetezinho para você nunca mais confundir a derivada e a integral de seno e cosseno. Esse é um erro muito comum que impede você a passar em cálculo de primeira. A gente viu também algumas formas de trigonometria, né? A primeira relação fundamental da trigonometria, a segunda, a relação de cotangente com cossecante, a relação de secante com tangente. Essa live foi muito completa. A gente viu também os tipos de integrais. Tem integral indefinida, tem integral definida, tem integral imprópria, que você resolve com limites. Passei também algumas dicas de estudo para quem sente falta de ter uma lista de exercícios para treinar. Enfim, essa live foi muito boa. Se você gostou, põe aqui nos comentários, tá? Eu quero saber a sua opinião. E se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, uma coisa tem que ficar bem clara. Só essa live não é o suficiente. Tem outras matérias que não deu tempo de falar aqui. Por exemplo, qual é a integral de 1 sobre a raiz de 1 mais x2? Aqui a gente teria que usar a técnica de substituição trigonométrica. Entendeu? Um outro exemplo. Se você tiver 1 dividido por seno ao quadrado de x menos 5 vezes seno de x mais 6. É uma integral trigonométrica, tá vendo? Mas, depois de substituir, você cai em problema de frações parciais. Então, um exercício mais completo. Tipo, um outro exemplo aqui. Secante ao cubo de x. Essa é uma integral famosa que você resolve por partes e cai num tipo de partes que eu chamo de integrais cíclicas, que você vai usando partes várias vezes e volta para o mesmo lugar. Enfim, tem as aplicações de integrais também, cálculo do comprimento de arco, cálculo de área, volume rotacional, tem muita matéria. Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico nas lives. Então, se tiver um tema que está te travando, ou então uma lista que está te impedindo de passar em cálculo de primeira, põe aqui nos comentários, ou então manda essa lista para mim nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Valeu!